Salve galera, hoje é dia de a gente resolver questão, vamos de questão aqui, ó. Questão recente de 2021, né, a banca aí foi o CESP, Sebrasp, cargo procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Acerca do direito processual de contas, julgue o item a seguir. Vamos lá. Olha só, quando tem assim, julgue o item a seguir, né, você que já está maceteado em resolver questão do concurso sabe que vai ser uma questão de certo ou errado, não é questão de múltipla escolha. Em razão do princípio da segurança jurídica e de acordo com o Supremo Tribunal Federal, então você vai ter que conhecer a jurisprudência do STF, os tribunais de contas devem apreciar a legalidade do ato de aposentadoria, reforma ou pensão no prazo de 5 anos, a contar da data de concessão do benefício. Então, primeiro ponto, você saber, né? Para você resolver uma questão dessa, você tem que ter 3 informações. Primeiro, saber se compete ao Tribunal de Contas realmente apreciar isso aqui, ó, apreciar a legalidade dos atos de aposentadoria, reforma ou pensão. Outro ponto que você tem que saber, outro ponto, é se o prazo é esse aqui de 5 anos. E o terceiro ponto é saber se o marco inicial para a contagem desses 5 anos é a data da concessão do benefício, né, da aposentadoria, reforma ou pensão. Então, são 3 informações essenciais para que você consiga resolver adequadamente a questão, né? Para saber se está certo ou errado. Bora conversar um pouquinho sobre isso aqui, pessoal. E vamos dar um pouquinho mais de informação do que a própria questão ela pede. A gente sabe que o Tribunal de Contas, auxiliando o Poder Legislativo, ele é responsável por realizar o chamado controle externo, né? Aquele controle contábil, orçamentário, financeiro, operacional e patrimonial, né? Tem até um menuzinho para vocês lembrarem, o chamado controle COFOP, né? É o controle COFOP. Como assim COFOP, Mário? Que danado é isso, né? Contábil, orçamentário, financeiro, operacional e patrimonial. É o controle COFOP, fica aí a diquinha para vocês lembrarem desse controle feito pelo Tribunal de Contas. E as principais funções do Tribunal de Contas você encontra no artigo 71 da Constituição Federal. E a gente precisa conhecer aqui o artigo 71, inciso 3º. Olha só, o controle externo, como a gente conheceu aqui, o Tribunal de Contas exerce controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Alguns cuidados aqui que vocês precisam ter. Em primeiro lugar, lembrar que o Tribunal de Contas ele não se subordina ao Poder Legislativo. A relação entre Legislativo e Tribunal de Contas não é uma relação de subordinação, é uma relação de auxílio, beleza? Como é que você transporta isso para o Estado, né? Então, o controle externo é realizado pelo Tribunal de Contas do Estado com auxílio ou melhor dizendo, o controle externo é realizado pela Assembleia Legislativa com auxílio do Tribunal de Contas Estadual. Município é outra situação, a gente não conversa agora, fica para outra oportunidade de tratar dessa questão no município. Olha o que diz aqui o inciso 3º. Tem uma redação meio estranha, por isso que eu marquei aqui para vocês compreenderem melhor. Então, compete ao Tribunal de Contas apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de. Então, a Constituição aqui fala em alguns atos. Primeiro ato, vou deixar aqui o número 1 para vocês lembrarem. Ato de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta, indireta, incluídas fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então você realizou concurso público, você foi aprovado, você foi nomeado, empossado e entrou em exercício. Aquele ato de nomeação seu vai ser analisado mais na frente pelo Tribunal de Contas. Ele vai analisar, né, vai apreciar para fim de registro a legalidade desse ato de nomeação. Então, ato de nomeação a qualquer título é realizado pelo Tribunal de Contas, né, o exame dessa legalidade. Mas tem exceção, cuidado com a exceção aqui, ó, excetuadas. Então, aqui o Tribunal de Contas não analisa as nomeações para cargo de provimento em comissão. Então, em se tratando de cargo de provimento em comissão, a gente sabe que é aquele cargo nomeável e exonerável a qualquer tempo, né, como a gente costuma falar, ad nutum. O Tribunal de Contas ele não faz essa análise, beleza? E segundo ato que o Tribunal de Contas analisa, vou botar aqui o número 2. Ele analisa também o ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Isso que a gente precisa saber para a questão, né? Então, o Tribunal de Contas faz realmente essa análise do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato de concessão, do ato concessório. Então, o Tribunal de Contas ele analisa
Ato de admissão de pessoal a qualquer título, exceto nomeação para cargo de provimento e comissão. E também analisa concessão de aposentadoria, reforma e pensão, ressalvado na modelaria posterior, que não altere o fundamento, né, legal do ato de concessão. Por exemplo, você se aposentou por tempo de contribuição, se aposentou proporcionalmente. Depois você lembra que tem mais algum tempo de contribuição para computar e você pede uma melhoria do ato. Você continua sendo aposentado, né, proporcionalmente ali, mas com uma melhora ali nos seus proventos. É uma melhoria posterior que não altera o fundamento legal do ato de concessão. Nesse caso, o Tribunal de Contas ele não realiza essa nova análise, beleza? Então, primeiro ponto importante. Detalhezinho interessante aqui, galera. Olha só. Detalhezinho interessante. Súmula vinculante 3, que não tem nada a ver com a questão, mas trouxe aqui para vocês lembrarem. Né? Pode ser bastante cobrado em prova. Será que quando o Tribunal de Contas analisa, né, essa legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, reforma e pensão, será que ele tem que respeitar contraditório ampla defesa ao que diz a súmula vinculante 3? Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se, a regra geral é essa, assegurar contraditório e ampla defesa. Quando a decisão puder resultar, anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Isso é o normal. Claro que se o poder público ele vai modificar uma situação jurídica e vai prejudicar, ou melhor dizendo, né, reduzir o direito de um particular, ele tem que respeitar contraditório e ampla defesa. Essa é a regra, mas tem exceção. Cuidado com ela, é o que cai em prova, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, aquele exame de legalidade que a gente acabou de ver do Tribunal de Contas, que ele faz sobre o ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, para ele fazer esse exame, ele não tem que respeitar contraditório ampla defesa. O porquê disso, uma explicação muito rápida aqui. O Supremo entende, galera, que o ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, feito lá pelo órgão no qual o servidor é vinculado, ele é um ato provisório. Ele é um ato provisório. Ele não é ato perfeito ainda. Ele só vai se tornar um ato perfeito quando o Tribunal de Contas homologar esse ato. Então, quando o Tribunal de Contas analisa esse ato de concessão inicial, ele faz uma análise em cima de um ato precário. O servidor não tinha um direito ainda fixado, incorporado ao seu patrimônio jurídico de ser aposentado. Ele está recebendo ali apenas provisoriamente. Então, para fazer essa análise, o Tribunal de Contas não tem que respeitar nem contraditório nem ampla defesa. Mas será que o Tribunal de Contas tem um prazo para fazer essa análise? A gente já viu que quando ele faz, ele não tem que respeitar nem contraditório nem ampla defesa. E cuidado com isso aqui, não vai confundir. Como regra do Tribunal de Contas, ele tem que respeitar contraditório e ampla defesa. Quando é que ele não precisa respeitar? Nesse caso aqui, o ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, a análise que ele faz, essa aqui excetua a regra. Ele não tem que respeitar nem contraditório ampla defesa. Mas será que ele tem prazo para fazer isso? Tem sim, galera. Olha só, tema 445 do Supremo. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas são sujeitos ao prazo de, olha aqui, 5 anos. É o prazo que ele tem. Para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. A contar de quando? Da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Então, olha só. Servidor, ele foi reformado, aposentado, ou você paga uma pensão a uma beneficiária, ou um beneficiário. Foi dada essa concessão inicial no órgão de origem. O servidor começou a receber. Esse processo agora vai ser remetido ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas realize esse exame da legalidade do ato de concessão inicial e diga, tá ok ou não tá ok. Tribunal de Contas tem que respeitar contraditório pela defesa para analisar isso aí? A gente viu que não. Mas ele tem um prazo para fazer essa análise? Tem. Esse prazo é de 5 anos. Se ele não faz essa análise em 5 anos, aquele ato ele é validado. Tem exceções, né? Se o ato for flagrantemente constitucional, se houver comprovada má-fé, aí você pode afastar esse prazo quinquenal. Mas, de maneira geral, ele tem 5 anos. Não analisou em 5 anos, o ato está homologado. É como se fosse uma homologação tácita, uma homologação pelo silêncio. Mas esse prazo é contado a partir de quando? Cuidado, ao pulo do gato. Não é a partir da concessão do ato inicial, mas da chegada do processo administrativo ao Tribunal de Contas. Quando esse processo chega ao Tribunal de Contas, ele vai ter o prazo de 5 anos para fazer essa análise. Bora aqui resolver a questão agora. Agora ficou bem tranquila, né? Olha o que diz a questão. Em razão do princípio da segurança jurídica, de acordo com o STF, os tribunais de contas devem apreciar a legalidade do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Ok. No prazo de 5 anos. Ok.
a contar da concessão do benefício. Olha o erro aqui, o erro está no finalzinho, galera. Porque não é a concessão do benefício, mas sim a contar da chegada do processo ao Tribunal de Contas. É aquela questão que requer atenção. A gente lê de maneira rápida, a gente só vai encontrar o errozinho lá no final. É para aquela questão que pega já o candidato cansado. Por isso que a gente tem que fazer a prova, galera, né? Com a mente muito tranquila, com a mente muito unida, para não cair nessas pegadinhas, beleza? Então espero que você tenha gostado, né? Espero que você tenha compreendido o tema. Comenta aí, curte, compartilhe, isso é importante para a gente crescer, né? Para nosso canal crescer. Vou ficar muito feliz com sua participação, beleza? Grande beijo, grande abraço e a gente se fala.